1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Nós vamos ler só 2 versículos hoje. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Só esses 2 textos de hoje para a nossa meditação. Nós estamos, irmãos, finalizando aí o mês da Reforma Protestante. Amanhã é o dia, né? Amanhã se comemora, então, os 505 anos da Reforma Protestante, que tem como marco aí esse dia 31 de outubro, que é considerado o dia onde Lutero afixa na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que tinham como tema predominante ali a questão das indulgências e tudo mais. Nós vimos numa primeira mensagem o contexto histórico, a gente analisou como que estava a Europa, a situação da Europa, fome, peste, aquela coisa toda. Nós vimos como que a igreja estava incapaz de responder os anseios da população, a população precisando de ajuda, precisando de apoio espiritual, e o clero era um clero corrupto, era um clero, na sua maioria, afastado de Deus, podemos dizer assim, e não tinha, então, obviamente, condições, as mínimas condições de atender a população. Nós podemos ver também que havia uma inquietação muito grande, que era a questão de como fazer para agradar a Deus e obter a salvação e conseguir ir ao céu. Essa era a grande pergunta. E a gente pode ver que ela era respondida de uma maneira muito desumana por Roma, porque Roma acrescentava um monte de coisas e, além de não garantir para as pessoas, além de não trazer para as pessoas uma certeza, uma garantia, uma porta de salvação, ela ainda dificultava mais ainda, inventando purgatório, inventando um monte de coisas ali que eram necessárias para que as pessoas fossem salvas. Então imagina, a pessoa está cercada pela peste, assolada pela fome. O único apoio que ela tem é a igreja. E quando ela chega na igreja, então, é ensinado para ela que ela precisa, enfim, fazer milhares e milhares de obras para conseguir agradar a Deus, obras que são impossíveis. E já é deixado claro para aquela pessoa que ele não vai conseguir, que aquelas obras vão ser, na verdade, para diminuir um pouco da pena que ele vai passar no purgatório pós-morte. Imagina que coisa, né? E aparece então, estoura então o movimento reformado ali, não só com Lutero. Lutero é o principal nome, mas a gente pôde ver que Lutero não é o único nome, né? É um movimento que a gente pode dizer que ele acontece, melhor dizendo, de forma simultânea em vários locais da Europa ali ao mesmo tempo, né? Temos os pré-reformadores, homens que antes desse período enxergaram esses erros e tentaram fazer alguma coisa, mas não conseguiram. Mas temos junto com Lutero ali Zwinglio, por exemplo, na Suíça, né? Que de certa forma está bem desconectado de Lutero e está também fazendo ali uma reforma, está enxergando essas coisas e está levantando isso. E aí depois vem a segunda geração de reformadores com Calvino, com Beza, com Melanchthon, com Martin Bucer e outros mais, e a coisa ganha mundo. Posteriormente, irmãos, foi então organizado, foi cunhado esses 5 slogans que a gente conhece como 5 solas da Reforma. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Soli Deo Gloria. A pessoa fez uma pergunta essa semana e me atinou para uma coisa que eu não tinha explicado aqui na nossa primeira mensagem, que é a questão de que não houve um momento onde a igreja se reuniu para definir os 5 solas. Não houve um concílio, por exemplo, que se reuniu para sentar e falar assim, quais vão ser os solas? Vão ser esses 5 aqui. Isso nunca aconteceu. Na verdade, esses solas eles começam a aparecer na igreja de forma gradativa. Primeiro, em 1554, Melanchthon vai citar isso num dos seus escritos. Ele vai citar lá o Sola Gratia. Depois, um teólogo luterano, ele vai citar no mesmo documento 3 solas juntos, que é o Sola Gratia, Sola Fide e o Sola Scriptura. E por incrível que pareça, só em 1916 é que um teólogo católico romano, na tentativa de explicar
a teologia protestante, explicar qual era a diferença que havia da teologia católica para a protestante, ele reuniu esses 5 solas e disse, basicamente, o que os protestantes acreditam é isso aqui. O que difere Roma dos protestantes são esses pontos aqui. Então veja, século XX, né? A teologia, então, abraçou isso, pegou esses 5 slogans, porque realmente eles descrevem os pontos principais ali da teologia reformada. Há teólogos reformados que tentam expandir isso. Tem teólogo que fala de 7 solas, tem teólogos que falam até de 12 solas, enfim. Mas o ponto é, esses 5 são o que ficaram. E o ponto que a gente vem chamando a atenção desde o começo não é simplesmente pelo termo, por exemplo, graça, fé, escrituras, Cristo e glória somente a Deus. Mas o foco está no somente. Porque se você pega, por exemplo, eu trouxe de novo, né? Essa Bíblia aqui, não é Bíblia, irmãos, é o Catecismo da Igreja Católica. Mas se você pega aqui, você encontra todas essas doutrinas aqui dentro, os católicos dizendo. Quando você diz, então, salvação é pela graça, você vai encontrar aqui um parágrafo que vai dizer isso. E eles vão dizer, realmente é pela graça. Quando você diz assim, é por meio da fé, eles vão dizer, realmente é por meio da fé. Só que onde está a diferença? Somente. Porque eles entendem que é graça mais obras. Então não é somente graça. Tem graça, mas tem mais alguma coisa. A fé, não é somente fé. Tem que ter fé, tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter o apoio da igreja, tem que ter o aporte da igreja. Escrituras, como a gente viu semana passada, eles adotam a escritura. Eles vão dizer que as escrituras são onde está a revelação de Deus, porém a revelação ela é expansiva, ela é superior às escrituras. Então você encontra a revelação de Deus nas escrituras, somado com a tradição da igreja. Então veja, o foco, o ponto principal é o somente. Porque a nossa teologia, ela mostra que nós não precisamos desses pontos apoiados em outros, mas o que a Bíblia diz pra gente é que é graça, e somente graça e ponto final, acabou. Se você acrescenta alguma coisa, não é graça mais. Né? O que nós vamos ver hoje? Seguindo então nesse solo. Nós vamos ver hoje os solos cristos. E eu já vou começar definindo e deixando bem claro o que significa solos cristos, o que os teólogos querem dizer com essa ideia, para depois a gente percorrer aqui alguns caminhos e entender isso de uma forma mais expansiva. O que é isso então, solos cristos? Solos cristos afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ponto final. Se amanhã alguém te perguntar o que significa esse tal de solos cristos que vocês falam aí, significa que existe um só mediador entre Deus e os homens e esse mediador é Cristo Jesus. Não existe mais ninguém, é somente Cristo. Kevin Van Hooser, que é um teólogo que eu gosto bastante dos escritos dele, ele diz assim, no contexto da Reforma, os solos cristos, assim como sola gratia, sola fide, expressava a convicção protestante de que, olha só, debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, citando Atos capítulo 4, versículo 12. E que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, citando o texto que a gente leu hoje, 1 Timóteo 2,5. E citando as palavras de Jesus, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então veja, ele consegue nessa definição dele aqui ampliar um pouco a questão e mostrar que os textos bíblicos são muito claros ao mostrar para a gente que nós só conseguimos chegar ao Pai, que nós só conseguimos nos reconciliar com Deus, que nós só conseguimos ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia em momento algum coloca outra coisa, outra pessoa ou outro método junto com Jesus Cristo. A Bíblia é enfática, é só por meio de Jesus. Não há então, pegando aqui a definição do pastor Franklin Ferreira, não há então redenção por nenhum outro meio que não seja Cristo. Nada mais é redentivo a não ser Cristo. Essa ideia é bíblica, é muito claro isso na Bíblia. Como que a teologia reformada entendeu e desenvolveu isso então? A nossa confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, que é uma confissão de fé batista e é reformada, né? Lembrando que as nossas origens batistas, elas são origens reformadas. Os primeiros batistas, eles eram reformados e escreveram uma confissão, então, dentro da teologia que surge ali da reforma, né?
tem a Reforma, tem o movimento puritano na Inglaterra, e é desse movimento puritano que surgem ali os batistas. Eles escrevem o seguinte, capítulo 8 da nossa Confissão de Fé. Em seu propósito eterno, e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, olha só, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, citando o ofício tríplice de Cristo aqui, o cabeça e salvador de sua igreja, herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Então, a Assembleia de Londres, ela já fez questão de trazer esse ideal da reforma para a sua confissão de fé, para deixar muito claro, é o Senhor Jesus. Existe um pacto estabelecido entre o Pai e o Filho para que a salvação acontecesse. É o que a gente chama do pacto da Trindade, né? Que é onde o Pai, então, ele decide salvar a humanidade, ele decreta que irá salvar a humanidade, ele decreta que irá salvar os seus dentro dessa humanidade toda caída. E nesse decreto, ele estabelece que o Filho seria aquele que seria enviado. Então, veja, ontologicamente, o que é isso? No seu ser e na sua existência, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em poder, iguais em divindade, iguais em santidade, porque são uma única essência, iguais. Porém, no que a gente chama de economia da salvação, que é o plano de salvação, que é quando Jesus vem, então, o Filho se submete à vontade do Pai nesse plano de salvação. E ele vem, então, é o Pai que envia. Você vai ver Jesus dizendo, por exemplo, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. As palavras que eu digo não são as minhas palavras, mas são as palavras que eu aprendi do meu Pai. Diversas vezes Jesus está dizendo isso. A oração dele no Getsemane, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por que ele está fazendo isso? Porque nesse plano de salvação, ele se reduz. Paulo vai dizer isso em Filipenses, né? Mesmo sendo igual a Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, né? Ele traz essa humilhação e ele vem. Então está muito claro na Escritura Sagrada e os nossos pais batistas, eles entenderam isso. Confissão de Westminster, que é uma outra grande confissão de fé de tradição reformada, ela repete as mesmas palavras. E aí aqui é uma discussão entre batistas e presbiterianos, quem copiou de quem, né? Os presbiterianos vão dizer que vieram antes, mas a nossa primeira confissão é de 1644, enfim. Dependente disso, fato é que Westminster e Londres, Confissão de Londres, 1679, estão iguais nesse ponto, as palavras são as mesmas. Aí tem a Confissão belga, que é a confissão que foi escrita por Guido de Breze e outros reformados ali, já de um outro braço da reforma, onde no artigo 26 eles dizem o seguinte, olha, cremos que nenhum acesso temos a Deus senão pelo único mediador e advogado, Jesus Cristo justo. Então veja, cremos que nenhum acesso temos a Deus senão pelo único mediador e advogado, Jesus Cristo. Muito claro, né, irmãos? Muito claro, então, essa noção. Tá, entendemos que a Bíblia diz que só existe um mediador. Entendemos que as confissões de fé falam isso, apresentam isso. Mas o que é mediador? Né? O que é isso? Existe um só e é Jesus, mas o que é? O R.C. Sproul, que é um grande teólogo presbiteriano, faleceu recentemente, ele tem uma definição que para mim se encaixa como uma luva. Ele diz o seguinte, o mediador é um intermediário, alguém que promove a paz entre partes que estão em conflito. Existem duas partes, essas partes estão em conflito, essas partes têm uma rixa, existe uma inimizade, existe um problema entre elas, elas não se aproximam, elas não combinam, elas não se tocam, elas não se comunicam. Precisa vir alguém, então, para entrar nesse meio e para solucionar esse problema. Essa é a ideia do mediador. Nós temos isso de uma forma temporária, de uma forma simbólica no Antigo Testamento. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles fazem esse papel. Lembra do sistema sacerdotal do Antigo Testamento? A pessoa não ia, ela não pegava lá o seu animalzinho, o seu cabritinho, né? E ele levava e ele mesmo construía lá um altar onde ele queria e degolava lá o animal e pronto. Não. Pós-lei mosaica, pós-estabelecimento da lei mosaica no Sinai, lá em Êxodo 20 e Levítico, existe uma regra muito clara, existe um tabernáculo. Nesse tabernáculo,
existe um altar, o altar de bronze do lado de fora, grande, o local que Deus estabeleceu para que os sacrifícios fossem oferecidos. Então a pessoa trazia o seu animal, entregava ao sacerdote. O sacerdote, junto com aquela pessoa, conduzia-se então até o altar. Chegava no altar, quando era um holocausto, um sacrifício pelo pecado. A primeira coisa que se fazia era cortar a garganta do animal, para que o sangue escorresse. E naquele momento que a garganta do animal era cortada, a pessoa que levou a oferta, ela colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, para que ela entendesse então, para que de forma simbólica ficasse muito claro que estava acontecendo ali uma transferência de culpa, uma transferência de responsabilidade ali, uma transferência de penalidade, melhor dizendo. Mas a pessoa não podia fazer isso. Se você vivesse naquela época, você não podia fazer assim, estou com um cabritinho ali, deixa eu matar ele aqui no quintal. Não, tinha que levar, porque era o sacerdote que fazia isso. Tanto o holocausto, que era esse sacrifício que era todo queimado, tanto a oferta de cereais, tudo deveria ser levado ao sacerdote. E é fascinante porque a Bíblia diz que no Yom Kippur, que era uma festa que acontecia uma vez por ano apenas, o sumo sacerdote, então não é mais o sacerdote, é o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Para a gente tentar imaginar aqui o tabernáculo como era, né? Você tinha o átrio, que era o pátio, onde ficavam as pessoas, onde ficava o altar de bronze. Na primeira parte, que subia a rampa, tinha um lugar santo. À direita tem a mesa com os pães, 12 pães que eram colocados ali todo dia. À esquerda tem o candelabro, aquela lâmpada lá, 7 lâmpadas que serviam para iluminar. À frente tinha um altar de incenso, colocava-se perfumes. Atrás do altar de incenso havia uma cortina. É como se aqui, olha, fosse o lugar santo. Tivesse a mesa com os pães, o candelabro, e aqui fosse o altar de incenso. Aqui você tinha uma cortina espessa, que era feita de várias partes ali, enfim, cores e tudo mais. Lá atrás era o Santo dos Santos e ficava a Arca da Aliança. Tinha uma tampa que se chamava propiciatório. E uma vez por ano o sacerdote oferecia o sacrifício lá fora, entrava com o sangue que foi derramado em favor de toda a nação, uma vez por ano, derramava esse sangue na tampa do propiciatório e ali a glória de Deus vinha e o sacerdote falava direto com Deus e Deus falava direto com o sumo sacerdote. Sabe quantas pessoas do povo viam isso? Nenhuma. Nem os sacerdotes viam isso, só o sumo sacerdote via isso. Por quê? Porque o pecado separou. O pecado, ele criou essa inimizade, o pecado criou essa ruptura. Então, depois da queda, depois dessa ruptura, depois dessa inimizade que houve entre o homem e Deus, o homem agora, para se chegar até Deus, ele precisa de alguém para fazer esse meio de campo, vamos dizer assim. E o sumo sacerdote, ele não podia também simplesmente falar assim, beleza, sou o sumo sacerdote, tranquilo, deixa comigo, né? Joga no pai que o pai resolve, né? Como diz a gíria aí. Não, ele tinha que ser santo. As roupas dele, Deus escolheu o pano, Deus escolheu a forma, Deus escolheu tudo, porque Deus é santo. E se ele se atrevesse a chegar na presença de Deus despreparado, sem ter aquela preparação toda que Deus exigia, ele morria. A gente às vezes não tem noção, sabe, irmãos, de como que o Antigo Testamento era. Às vezes eu vejo umas pessoas falando umas bobagens, sabe? Bom era no Antigo Testamento e tal. Bobagem pura, porque veja, tudo que a gente fosse fazer para Deus precisava ter a mediação de outra pessoa. Você dependeria 100% de profetas, sacerdotes. De acordo com o que a Bíblia registra para a gente, de cada 1.000 pessoas, cada 10 mil pessoas, uma tinha contato com Deus. Uma. Vamos lá, as pessoas que tinham contato com Deus no período do Antigo Testamento. Reis, e mesmo assim tinha que ser um rei bom, né? E mesmo assim, alguns, a gente vê Davi, Salomão, tal. Profetas,
E as pessoas do povo eram pouquíssimas pessoas em casos específicos. E às vezes a gente imagina, né, que até mesmo como influência do movimento pentecostal e essa questão de profecias e tal, revelações e tudo, a gente imagina que todo dia Deus estava ali falando e se mostrando e todo mundo, Deus, beleza. Irmãos, os intervalos de uma intervenção sobrenatural de Deus são enormes na Bíblia Sagrada. Você tem intervenções sobrenaturais de Deus na caminhada do povo ali no deserto. Depois disso, a Bíblia dá um salto e você vai ter de novo atuações sobrenaturais com Elias. Olha de onde está Moisés para Elias. Então, sabe por quê? Porque tudo tinha essa mediação, tudo tinha essa questão, essa dificuldade por causa do pecado. Sempre foi assim? Não. Gênesis é uma amostra clara para a gente de que nem sempre foi assim. Deus não criou o homem para que o homem fosse distante dele. Deus não criou o homem para que houvesse separação entre os dois. De jeito nenhum. Lembra de Adão? O texto diz lá, Gênesis 3, na viração do dia, o Senhor ia até ele. O Senhor conversava com ele. O Senhor se comunicava, havia comunhão. Mas após o pecado, após então a transgressão da lei de Deus, há essa separação. Já parou para pensar que depois de Gênesis 3, a Bíblia nunca mais relata Adão falando com Deus? A Bíblia mostra Deus falando com Caim, mas a Bíblia não mostra Deus falando com Abel, por exemplo. Por quê? Porque o pecado fez isso, separou o homem de Deus. Então, a partir desse momento, a partir da queda, precisa de todo esse sistema, precisa de todo esse sistema sacerdotal para que o homem então tivesse acesso a Deus. No Novo Testamento, nós temos uma diferença muito grande. Porque no Novo Testamento nós temos a encarnação do Verbo, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, ele vem. E quando ele vem, ele não vem para, como ele mesmo diz, para desrespeitar a lei, descumprir a lei, de maneira nenhuma, ele vem cumprir a lei. Então veja, o pecado, irmãos, uma vez que entrou no mundo, ele sempre vai precisar de ele sempre vai colocar que exista a necessidade de um mediador entre Deus e o ser humano, sempre. Acontece que quando Jesus vem, quando Jesus encarna, então, aquela mediação temporária e repetitiva que acontecia naquele sistema do Antigo Testamento, ela é transferida para Cristo, não de forma temporária mais, e não de forma simbólica mais, como era. O escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue de bodes e carneiros não pode perdoar pecados, e não podia mesmo. Ele também vai dizer que aquilo era uma sombra do que deveria acontecer. Ele também vai dizer que o sacerdote, o sumo sacerdote, precisava oferecer aqueles sacrifícios continuamente. Por quê? Porque eles não tinham efeito. Eles eram simbólicos, eles eram sombra. As pessoas do Antigo Testamento nunca tiveram seus pecados perdoados por causa de sacrifícios. É errado aquela ideia que diz assim, não, no Novo Testamento os nossos pecados são perdoados pela graça, no Antigo Testamento era por sacrifício de animais. Sacrifício de animais nunca perdoou o pecado de ninguém. Aquilo era uma coisa simbólica, uma forma simbólica que Deus estabeleceu e que apontava para Cristo. E o escritor aos Hebreus diz que a própria repetição do ato, vez após vez, apontava para a necessidade que viria, ou que já existia, de alguém que viria no futuro e resolveria o problema de uma vez por todas, para que não precisasse mais dessa repetição. E quem é esse que vem então? Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, encarna, uma vida perfeita, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de amor a Deus, uma vida de perfeita obediência dos mandamentos e da lei do Senhor. E morre de forma sacrificial e vicária. O que é vicário? Vicário é substituto, né? De onde vem a palavra vigário, substituto. Ou seja, a morte que era para nós, a morte que nós deveríamos enfrentar, Cristo enfrentou por nós. Isaías 53 fecha a conta, né? Isaías 53 fecha a conta para deixar isso muito claro. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si.
Nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Percebe? O texto joga tudo para ele. O texto tira tudo de nós. A culpa é nossa, o pecado é nosso, a penalidade é nossa, mas o texto está dizendo que ele levou, ele carregou, ele tomou sobre si. Acontece então essa substituição. A gente falou aqui já em outra oportunidade sobre a questão penal, né? Que por que Deus aceita o sacrifício de Jesus? Porque Jesus então se oferece o seu sacrifício, alguém perfeito, alguém que nunca errou, e esse sacrifício é aceito em nosso lugar. Então a forma da justificação está muito clara. Agora, como a coisa aconteceu foi na cruz. A cruz de Cristo, ela é o ápice. Toda narrativa, irmãos, toda narrativa, seja um livro que você estiver lendo, uma história para criança, um filme, uma peça de teatro, toda narrativa ela tem a sua introdução, o problema é apresentado, aí tem o seu desenvolvimento e tem o ápice. Qual que é o ápice? A resolução do problema. Então, sei lá, pensa um filme na sua cabeça, não é assim? O filme começa de boa, mostrando lá, sei lá, as pessoas de forma aleatória, felizes, sorrindo, de repente, pá, morreu alguém. Aí qual que é a sequência? A investigação, para descobrir quem matou. Qual que é o ápice que a gente fica esperando? Descobrir quem matou, né? Raiva que dá daquelas séries, né? Que o episódio acaba na hora ali, a gente, né? Só na outra semana. O ápice, então, é essa resolução do problema. E aí depois a gente tem, então, um movimento descendente. O problema já foi resolvido e agora a narrativa te mostra as consequências daquilo ali. A Bíblia, ela é uma narrativa e a Bíblia apresenta isso. Começa com Deus criando, aí apresenta o problema. Qual que é o problema? Adão e Eva fizeram besteira. Tá aí o problema. Qual que é a sequência da narrativa? As tentativas de se solucionar o problema. E é claro que no contexto bíblico não são tentativas, porque o problema já estava solucionado. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas acontece que dentro do tempo e do espaço isso precisa acontecer, né? Deus já sabia, as pessoas não. Então a narrativa bíblica acontece. E qual que é o ápice da Bíblia? O ponto alto da Bíblia? Cruz. A cruz de Cristo, irmãos, é o ponto alto da Escritura Sagrada. Porque a cruz de Cristo é a solução de todo aquele problema que aconteceu lá atrás. E ela tem um fator, ela tem uma atuação, ela tem um poder que cobre tanto para frente quanto para trás. Como assim? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os homens que foram salvos no Antigo Testamento, eles não foram salvos por sangue de animais, por sangue de bodes, por sangue de carneiros. Eles foram salvos pelo sangue de Cristo. Eles ansiavam e esperavam por Cristo. Eles tinham a esperança deles, a mente deles focada lá na frente. Gênesis 3,15. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. E a esperança então da humanidade, a esperança dos servos de Deus era esse Cristo que viria. Então como que é a salvação no Antigo Testamento? Fé em Jesus. Como que é a salvação no Novo Testamento? Fé em Jesus. A diferença é que nós estamos do lado de cá. Aí nós cremos num Cristo que já veio. Eles estão do lado de cá, crendo num Cristo que viria. Quer que isso fique mais claro ainda na nossa mente? Qual que é a nossa grande esperança? Volta de Jesus. Ou seja, a gente está crendo e esperançoso em uma coisa que ainda virá. Por que a gente tem fé e crença nisso? Porque ele disse que faria. Os crentes do Antigo Testamento também tinham essa fé e essa certeza porque Deus disse que faria. Então o que nos une, servos de Deus do Novo Testamento com servos de Deus do Antigo Testamento, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é esse ápice que nos une, que traz todos nós. E aí, veja bem, a cruz de Cristo então, e aqui entendam que eu vou usar como sinônimos e como termos intercambiáveis, cruz de Cristo e Cristo.
né? Vocês entendem o que eu quero dizer. A cruz de Cristo, então, ela é o meio pelo qual Cristo Jesus entra no meio de Deus Santo, glorioso e todo-poderoso, e o homem miserável, pecador, depravado por natureza, e Cristo pega na mão de um, pega na mão de outro, e une os dois e reconcilia. Essa é a mensagem do Evangelho. Existe uma inimizade entre o pecador e Deus. Lembra do nosso estudo de quinta-feira? Do Salmo 7? Que fala então que o Senhor, mostra o Senhor como um guerreiro, né? Lembra? Com espada, com arco, afiando a espada, e com arco retesado, lá, com flechas, e flechas inflamadas. E qual que é o alvo dele? O pecador que não se arrepende. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Jesus chega ali no meio, então. E não é que Jesus simplesmente chega ali no meio e diz assim para o pai: que isso, pai? Fica calmo. O senhor está muito nervoso, fica calmo. Vamos resolver, vamos conversar. Não. Jesus chega e diz assim: pai, lança sobre mim essa ira. Por quê? Porque como a gente já tem a oportunidade de dizer que Deus, irmãos, Ele é justo. Os seus atributos, eles não são um maior que o outro. O amor dele não é maior que a justiça. Então Ele não pode simplesmente varrer a sujeira para debaixo do tapete e dizer assim: tudo bem, vai lá, vou fingir que não vi. Ele é justo. A justiça precisa ser cumprida. O salário do pecado é o quê? Morte. Essa morte precisa ser cumprida. Só que ao invés dela ser cumprida em nós, ao invés dela ser lançada sobre nós, a ira ser lançada sobre nós, ela é lançada sobre Jesus. Paul Washer fala uma coisa interessante. Porque, lembra do texto bíblico, né, de Jesus, então, falando: pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? E a gente é tentado, às vezes, até mesmo por causa dos filmes, né? Paixão de Cristo, Mel Gibson, aquela coisa bem dramática e tal. A gente é tentado a imaginar que Jesus ali no Gólgota, ele estava pedindo para que passasse o cálice, e a gente imagina que o cálice fosse a cruz, né? As chicotadas, o carregar a cruz, o ser cravado ali na cruz, o ter o seu lado furado. Mas não é estranho Jesus orar e dizer assim: pai, se possível, passa de mim isso? E depois a gente ter na igreja primitiva os mártires indo cantando para a cruz. Cantando. Então não é bem a cruz no sentido físico que Jesus está pedindo que, se possível, o Pai passasse dele. Mas é a ira de Deus que estava por trás daquela cruz. A gente olha e a gente vê só o físico, a gente vê a cruz, a gente vê as chicotadas, a gente vê o sangue escorrendo, a gente vê a coroa de espinhos, a gente vê todo esse sofrimento, mas a gente não contempla o que está acontecendo por trás ali, o que está acontecendo ali no campo espiritual, que é Jesus tomando essa ira. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, um só pecado condena o homem a uma eternidade no inferno, pagando e tomando sobre si essa ira de Deus pela eternidade. Jesus tomou sobre si na cruz os pecados de todos aqueles que ele escolheu. Todos os pecados. Todos ele levou ali. Então, o cálice que ele quer, que ele deseja, então, que se houvesse a possibilidade de ser tirado dele, não é o sentido físico, mas é nesse sentido, então, dessa ira que pesa. Mas é só por meio dessa ira que pesa que existe a reconciliação, que existe perdão. É por levar essa ira sobre si, por carregar sobre si, então, essa pena, que ele consegue trazer pecador e Deus e uni-los novamente. É por causa desse sacrifício que ele consegue, então, acabar com toda essa separação. E aí a gente vê lá em Romanos, Paulo falando da adoção, né? E nós, então, destinados à perdição eterna, nós agora somos adotados como filhos de Deus. Somos incluídos na família de Deus. Passamos a ser membros dessa família de Deus. Contados ali entre homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como os outros, como irmãos de Jesus, assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus.
Veja, irmãos, que maravilha! Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21, o apóstolo Paulo diz assim, olha: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é lindo. Porque veja, ele nos reconciliou, Deus estava em Cristo, então não é aquela ideia que, sabe, como se tivesse uma guerra entre a vontade do pai e a do filho ali, né? Como se o filho estivesse ali se entregando e o pai dizendo assim, não quero. Não, o pai que enviou, ele queria. Só que o meio que existia para que a reconciliação acontecesse era esse, só esse. Então ele estava ali com Cristo reconciliando. Mas aí o texto diz que esse ministério é passado para nós. Que sentido? Será que é no sentido que Roma entende? Não, irmãos. Não é no sentido de que a igreja, então, ela se une a Cristo. Como se 50% fosse Cristo que fizesse e o outro 50% fosse a gente. Não, no sentido de que nós somos arautos. Nós anunciamos, nós pregamos, nós falamos, nós ensinamos, nós exortamos. É por meio da nossa pregação, da nossa fala, do nosso ensino, que as pessoas têm ciência disso. Nesse sentido, então... 20, né? O versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15, o apóstolo Paulo novamente ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora olha que esse versículo é um dos mais intrigantes da Escritura Sagrada. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz, então, ela é reconciliação entre nós e Deus, entre o pecador e Deus. Ela é a garantia de que existe novamente amizade, mas ela também é derrota para o diabo. Ela é a exposição do diabo. Ela é uma declaração clara de que as potestades, os principados, eles foram derrotados na cruz. Então, quem nos redimiu, quem nos salvou, quem nos reconciliou com Deus? Jesus. Quem destruiu, derrotou as potestades, os principados? Jesus. Tudo é Ele. E é por isso então que Ele é o único mediador. É por isso então que tudo é por meio dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para a gente finalizar, o que a Igreja Católica ensina? Por que eu estou trazendo aqui essas questões do ensino católico? Reforma protestante, né? Saiu de lá. Problema deles. O Catecismo da Igreja Católica, os parágrafos 969 e 970, ele diz o seguinte, olha só. A gente já viu então pela Escritura que é Jesus, tudo é Cristo. A Bíblia falou o nome de alguma outra pessoa em algum momento, nos textos que a gente leu? Não. E nos que a gente não leu também não fala não, então a gente tem essa certeza. Mas olha isso aqui. Falando sobre Maria. Então, de novo, não é uma coisa que um protestante fala, não, eles que falam, está aqui, se está errado, aí não é problema meu, não é culpa minha, está escrito aqui. Falando sobre Maria, diz assim, no entanto, seu papel em relação à igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador,
para a restauração da vida sobrenatural das almas. Essa eternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação e que, sob a cruz, resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, ou seja, quando ela sobe aos céus, um dogma de 1950, se não estiver enganado, que é da Assunção de Maria aos céus, diz, né? Assunta aos céus, não abandonou esse munus salvífico. O que é munus salvífico? Função salvífica. Estão dizendo então que ela tem essa função salvífica e que quando foi assunta aos céus, ela não abandonou isso. Ou seja, a função dela salvífica começou aqui na terra e continua lá no céu. Mas por sua múltipla intercessão, continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. João diz assim, olha, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado, Maria. É isso que João disse? Não! Se pecar, temos um advogado que é Cristo. Ele. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, um só. Mas aí, eles respondem a isso. E nos chamam de ignorante ainda na resposta deles, eles são ousados. Tipo Caim, né? Quando Deus pergunta, cadê seu irmão? Né? Eu sou tutor do meu irmão. Ousado ele respondendo a Deus, né? Mas eles nos chamam de ignorantes. Eles dizem assim, olha, explicando isso aqui. É claro que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Os católicos colocam a Santíssima Virgem não diretamente entre Deus e os homens, mas sim entre Cristo e os homens. A teologia católica diz mediatrix ad Christum mediatorem, ou seja, medianeira junto a Cristo mediador. Desse modo, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e a Virgem é uma medianeira junto a Cristo. Então veja, entre Deus e os homens, explicação deles, tá? Entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas nós não conseguimos ter acesso a Jesus direto. E aí ela vem então. Então ela media a nossa relação com Jesus e Jesus media a nossa relação com Deus. Qual que é o problema com isso, irmãos? É que isso existe na cabeça deles apenas. A teologia católica, ela seguiu num erro muito grande, que é o docetismo. O que é o docetismo? O docetismo era uma ideia que se tinha numa heresia que surgiu no começo da igreja, que dizia que Jesus, na verdade, ele não era humano, assim. Ele parecia humano, é como se fosse um holograma. Então, tipo assim, se ele andasse na areia, ele não deixava pegadas, porque não tinha físico. Era um dualismo muito grande, então eles defendiam isso. E a Igreja Católica, apesar de ter condenado isso como heresia, mas ela segue nessa noção, enfatizando muito a divindade de Jesus e negando a sua humanidade. E ao enfatizar muito a divindade de Jesus, eles apresentam um Jesus irado, assentado no trono, nervoso, bravo, e que precisa da mãezinha dele para acalmar ele, para que por meio da intercessão da mãe ele nos ouça. E não só de Maria. Eles colocam que todos os santos que morreram, que estão no céu, que não passaram pelo purgatório, ou seja, os santos que eles vão canonizar, que eles vão beatificar, ou seja, eles vão decidir quem são, eles também têm essa função de interceder. Então, todos esses santos, junto com Maria, intercedem a Jesus e Jesus nos media com Deus. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não diz isso. Isso é blasfêmia. Isso é uma blasfêmia gravíssima, porque isso é colocar outra coisa no lugar de Jesus, num lugar que é específico de Jesus, e num lugar que não é somente específico de Jesus, mas que Jesus cumpre de maneira suficiente. Jesus é suficiente, ele não precisa de ajuda na sua mediação. Aí eles vão responder assim, mas Deus podia, por exemplo, fazer as pessoas surgirem da grama, mas ele utiliza as pessoas para que outras pessoas surjam.
Mas isso está muito claro na Escritura, né? Frutificai, multiplicai, encher a terra. Esse método que Deus colocou, utilizando os seres humanos, está muito claro. Mas o que eles defendem aqui, a Bíblia não diz. É invenção. Então esses argumentos não se sustentam. É heresia grave. Isso precisa ser combatido. E as pessoas que continuam nisso, eles não têm a mediação de Cristo. Eles estão perdidos, indo para o inferno. Por quê? É um só mediador. Não existe outro. Se Jesus não é mediador, nenhum outro é, porque nenhum outro cumpre as características que é necessário. Para fechar então, o que os solos cristos nos ensinam? Um só mediador, Jesus Cristo. Fez tudo. Suficiente. Ele é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa de amuleto, não precisa de muleta, não precisa de relíquias, não precisa de nada. Cristo é suficiente. Ele é suficiente para nos reconciliar com Deus. Ele é suficiente para levar sobre si todas as nossas iniquidades. Ele é suficiente para derrotar todos os poderes do mal. Não precisa dessa ideia, Maria passa na frente. Não, Maria morreu. Ela está morta, não consegue fazer nada por ninguém, nem por ela. Nem por ela nunca conseguiu fazer nada. É por isso que ela vai chamar Jesus de Salvador. Ela mesma chama Jesus de Salvador. Os católicos que dizem tanto respeitar Maria, eles precisam parar de colocar palavras na boca dela e desrespeitá-la, colocando ela num patamar que ela nunca se colocou. Essa ideia, então, Maria estão desrespeitando, sem contar que estão blasfemando contra Deus. Isso é muito grave, irmãos. Isso precisa ser combatido. Não por ódio, de maneira nenhuma, mas porque essa é a verdade bíblica. E viu, a gente leu o texto que disse que nós somos, então, embaixadores dessa mensagem de reconciliação. Cabe a nós, então, expor essas coisas. Algumas pessoas perguntam assim, às vezes, mas um católico vai para o céu? Será que tem pessoas salvas na igreja católica? Por mais... Como é que é a palavra que tem se usado agora? Quando uma coisa não está dentro da agenda aí, esqueci a palavra, me fugiu. Mas por mais que isso não seja um conceito agradável a todos, fato é que não, irmãos, não. Porque toda a teologia católica ela é contrária às Escrituras Sagradas e ela blasfema contra o nosso Senhor Jesus Cristo e contra o nosso Deus. Não tem como. O que vai acontecer é que se tiver alguém lá que enxerga essas verdades, ele vai sair de lá e não vai ficar lá. Simples assim. Algumas pessoas têm tentado maquiar isso, sabe? Têm tentado amenizar o peso disso, mas a gente não pode, porque o nosso papel é apresentar essa verdade para que a pessoa, por meio dessa verdade, então, creia em Jesus, o único mediador, se arrependa dos seus pecados e passe a servir a Jesus do jeito que Ele quer que a gente sirva a Ele. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo. Nada mais. Pregue isso. Fale isso. Mas as pessoas vão ficar com raiva de mim. Vão. Mas pode ser que quando você falar, Deus use a sua mensagem para que elas então se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Então nossa preocupação não é se vão gostar ou se vão ficar com raiva. Nossa preocupação é falar. Com respeito, sim, obviamente. Não com chacota e nada, mas falar a verdade. Apresentar essa verdade. É por meio dessa verdade que Deus opera e que Deus age na vida das pessoas. Nós vamos ser odiados. Se as pessoas odeiam a Deus, não vai odiar a gente, né?
As pessoas odeiam a Deus, quanto mais nós. Vão, irmãos. Vão sim. Mas o nosso chamado é para falar isso. Sermos arautos dessa verdade. Sabe, não tenha receio. Às vezes alguma pessoa aborda a gente para falar alguma coisa, né? E a gente às vezes fica com receio e acaba concordando com coisas impossíveis de se concordar, né? Impossíveis de se concordar, impossíveis. Não abra mão da verdade, irmãos. Não abra mão da verdade. Tudo bem que nem todo local que você tiver, nem toda hora e momento vai ser oportuno para você apresentar a verdade da Escritura, mas não concorde com aquilo que não é verdade. Às vezes as pessoas falam assim, porque é tudo o mesmo Deus, né? Não é o mesmo Deus. Como assim não é? Não é. A ideia que vocês têm de Deus não é a ideia bíblica, então não é o Deus bíblico. Se você quiser, depois eu posso te explicar melhor, no momento que for oportuno e tal, a gente puder. Sabe? Imagina Jesus, né? De repente está apertado ali com alguma coisa, aí alguém fala alguma coisa que não é verdade. Imagina Jesus fala, não, tudo bem, é verdade, porque no momento não é oportuno. Os apóstolos fazendo isso? De maneira nenhuma, a gente tem que seguir isso. De novo, repito, às vezes o momento e o local que você está não te permite expandir, mas não concorde com o que não é verdade. A verdade tem que ser dita com amor, sim, mas precisa ser dita. Amém? Vamos orar.